Eu fiz até uma postagem, gente, lá na mentoria do Telegram, no grupo VIP, também no Instagram, sobre a questão do copo meio vazio e do copo meio cheio, né? Veio gente muito animada porque acertou 20, 25 pontos, se animou para continuar os estudos porque estava desanimado. E teve gente que acertou 40 pontos e ficou frustrado, ficou decepcionado porque esperava mais de si mesmo. Então, até a mensagem que eu falei anteriormente, vou reforçar aqui, é que vocês precisam entender o processo que é resolver um simulado. Às vezes você responde o simulado pensando tanto na pontuação final que você perde o processo. E esse processo é o que nós vamos fazer aqui nessa correção ao vivo, é entender as afirmativas, entender item por item, o que é que a questão queria, o que a questão não queria. Então, comigo vocês vão compreender alguns conceitos, outros vocês descobriram sozinhos lá na hora do simulado, questões que vocês não tinham pensado que poderiam cair, vocês passaram a enxergar com uma nova ótica. Então vai ser muito legal essa correção ao vivo. E a gente, três avisos para vocês é o seguinte: a gente vai tomar como base nessa correção o simulado mais recente. Eu liberei o simulado às 10 horas, mas entre 10 horas e meio-dia eu fiz alguns pequenos ajustes, certo? Pequenos ajustes mesmos, porque no gabarito não mudou nada. Mas algumas palavras foram alteradas em algumas questões. Vocês talvez tenham imprimido impresso, né, às 10 horas o arquivo e vão encontrar algumas diferenças, mas eu vou mencionar o que é que eu mudei durante as questões para vocês não se confundirem. Tudo bem? Na questão 1, diz que no texto Formação no e para o trabalho de Sandra Della Fonte, com relação à expressão alinhamento conceitual, marque a alternativa que melhor corresponde à posição adotada pela autora. Então, essa questão ela está relacionada com a questão de alinhamento conceitual. O que é um alinhamento conceitual? O item A vai dizer que concebe a expressão, né, a autora concebe a expressão como pôr-se em linha reta, enfileirar. Será que alinhamento conceitual é se colocar em linha reta? Será que é colocar a fileira? Com certeza não, né? Isso nem faz sentido com relação ao contexto que ela apresenta. O alinhamento conceitual, por exemplo, é um evento que acontece no mestrado Prof. PT para alinhar os conceitos, né? Mas não vou falar para não dar spoiler aqui das alternativas. O item B diz o seguinte: concebe a expressão como a eleição de possíveis eixos conceituais de sustentação, atravessado por muitas tensões e diálogos abertos. Então, nós temos aqui essa primeira questão, o item B, que diz que esse alinhamento conceitual é justamente ter eixos conceituais com tensões, mas com diálogos abertos. Vamos deixar aqui pré-marcado, né? Parece realmente fazer sentido. Já o item C diz o seguinte: percebe-se, né, o alinhamento conceitual, o viés partidário, resultado das eleições presidenciais e diante de pronunciamentos preocupantes acerca da composição e orientação do seu governo. Esse alinhamento conceitual não tem esse sentido de viés partidário, não tem relação com a eleição presidencial, nem com o pronunciamento preocupante. Pode até ser um tema discutido dentro do evento, mas isso não é o conceito de alinhamento conceitual, certo? Então, a gente vai tirar esse item C. Já o item D diz o seguinte: Sandra Della Fonte, né, percebe o sentido de unificação teórico-política a ser adotada em comum acordo, apoio ao projeto neoliberal de educação escolar. Então, muitas pessoas marcaram esse item D porque entenderam que o alinhamento conceitual é justamente essa unificação da teoria política, né, de um viés partidário ou de um projeto. Aí a pessoa talvez não soubesse o que é um projeto neoliberal. O que é o projeto neoliberal? É justamente um projeto que vai favorecer uma educação fragmentada, uma educação voltada para o mercado de trabalho, voltada para os ganhos, né, o lucro, que no caso não é o sentido do alinhamento conceitual. O item D também está errado, por isso o item B traz a afirmativa certa. O que é o alinhamento conceitual? É justamente você fazer um evento, fazer uma reunião em que você vai ter sim tensões, você vai ter sim confrontos de ideias, você vai ter diálogos abertos entre pessoas que pensam diferentes. Então, alinhamento conceitual, de acordo com Sandra Della Fonte, tem esse sentido da alternativa B.
Já a segunda questão fala o seguinte, essa questão eu comentei sobre ela, né, na aula ao vivo de revisão, com relação à construção de pontos de encontros por meio do alinhamento conceitual, a contribuição marxista, marxiana, marxóloga ou gramsciana, né? Então, vamos ver, esse trecho aqui, ele corresponde ao quê? Marxiano, marxista, marxólogo, gramsciano, é isso que nós vamos entender agora. Ocupa um lugar especial no alinhamento conceitual do Prof. EPT. Parece-me, né, Sandra Della Fonte diz, parece-me que a despeito das polêmicas que ela comporta no seio da sua própria tradição, ou seja, é uma tradição que a gente está nos referindo, ao conceber, né, o trabalho como princípio educativo, aí ela traz aqui Lessa, Nocella, Saviani, Tumolo, e da sua condição ainda em construção. Olha aí, sua condição ainda em construção. Essa proposta é talvez a alternativa mais avançada, mais sistematizada em nossa luta contra um projeto que se limita a preparar e qualificar o trabalhador a partir dos interesses patronais. Então, luta-se contra uma educação que é voltada apenas ao mercado de trabalho. Então, nós temos uma tradição marxista, marxiana, marxóloga ou gramsciana. Vamos entender. Essa questão ela é repleta de dicas para resolver essa questão. Lembra quando eu falei sobre marxiano é tudo aquilo que vem diretamente do Marx? Então, marxista é uma tradição em que pessoas estudam Marx a partir das obras de Marx, elas elaboram suas contribuições. Então, a primeira dica que veio nessa questão, no seio de sua própria tradição, então a gente já vê que se é uma tradição, é porque é uma tradição marxista, né? Já que a tradição é marxista. Marxiano é tudo que veio de Marx. Depois de Marx veio uma tradição baseada em Marx, que é justamente a tradição marxista. E aí, outra dica que veio no próprio enunciado é que veio aqui Lessa, Nocella, Saviani. Se nós temos aqui autores, né, que vão trazer essa questão do trabalho com o princípio educativo, falando sobre isso, logo a gente vê que não é marxiano. Porque se fosse marxiano, a gente teria aqui o autor principal, Karl Marx, né? Então nós temos aqui o Lessa, Nocella, Saviani e Tumolo, que no caso são marxistas, né? E aí, da sua condição ainda em construção, a tradição marxiana, ela não está em construção, ela já está construída. Marx já falou, Marx já morreu. Quem está vivo são os marxistas, que ainda estão desenvolvendo suas teorias, ainda estão avançando, ainda estão evoluindo seus estudos. Então, a resposta correta, claramente, é o item A. Já que na questão 3, gente, diz o seguinte: no texto Formação no e para o Trabalho, de Sandra Della Fonte, a respeito sobre humanização, marque V para o que for verdadeiro e F para falso, claro. Esse primeiro parênteses fala o seguinte: Marx e Engels insistem na ideologia alemã que é a vida que determina a consciência e não o contrário. Muita gente achou essa alternativa muito difícil, essa afirmativa, porque ela trata uma questão de vida determina a consciência, ou é a consciência que determina a vida. E aí eu trouxe uma dica bem simples para vocês entenderem. Ora, se o Marx ele defende que tudo parte do concreto, da realidade, significa que tudo parte do real, tudo parte da realidade. Então vai do concreto para a consciência. Então, Marx e Engels insistem na ideologia alemã, que é a vida, né, o concreto, é a realidade que determina a consciência e não o contrário. E tem alguém que defende o contrário, que é a consciência que determina o concreto? Sim, justamente o Friedrich Hegel, né, que é quem Marx vai se opor. Hegel, ele traz toda uma questão sobre dialética, nós vamos conversar bastante sobre isso quando a gente falar sobre dialética. Tem a dialética hegeliana de Hegel, e Hegel vai dizer que é a consciência que vai determinar a realidade, porque tudo que acontece na consciência permanece nessa consciência. Então, Marx e Engels eles vão se opor a Hegel. Marx estuda bastante, ele esgota Hegel e ele vai e supera
a teoria, ele vai e propõe, né, a sua ideia, que no caso é que a vida que determina a consciência. Então, essa primeira alternativa, ela está verdadeira. E a segunda alternativa diz o seguinte, que o modo como os seres humanos produzem esses meios para existir não deve ser visto apenas na ótica da reprodução da sua existência física, mas como manifestações de suas vidas, um modo de vida determinado, né, com suas marcas históricas. Então, o que é que vai dizer aqui? Que os seres humanos, eles produzem sim meios para existir. Isso se chama o quê? Trabalho, né? O trabalho é justamente o meio para existir. Então, a forma como o homem usa o trabalho, o meio para existir, não é apenas para reproduzir a sua existência física, né? O seu corpo material, mas é a própria manifestação da vida do sujeito, né? É a marca histórica do sujeito, quando ele trabalha, quando ele transforma a natureza para satisfazer as suas próprias necessidades. Então, esse item é verdadeiro, certo? A forma como o homem produz a sua própria existência é uma clara manifestação da sua vida, com suas marcas históricas, então é verdade. O acesso ao patrimônio cultural não é condição de humanização, é o que essa alternativa nos traz. E aí eu queria saber, o que é que vocês marcaram nessa? O gato, o cachorro, a galinha, a vaca, o boi, eles conseguem acessar o patrimônio cultural de todas as gerações dos animais passados? Claro que não. O ser humano, gente, ele é o único animal que ele consegue acessar o patrimônio cultural. Você consegue ver um livro que foi escrito há séculos atrás, há milênios atrás, você consegue ter acesso a conhecimentos de milênios atrás. E isso é o patrimônio cultural, é o conhecimento que é acumulado ao longo do tempo. Então, o patrimônio cultural, esse acesso, né, a forma de acessar esse conhecimento é condição de humanização, que é justamente o transformar-se em humano, o se fazer-se humano. Então, essa alternativa aqui é falsa, certo? Porque ela vai dizer que o acesso ao patrimônio cultural não é condição de humanização, e na verdade é sim. Já aqui a segunda afirmativa diz o seguinte, que os animais eles se relacionam com a natureza a partir de suas determinações históricas e culturais. Por isso, eles acumulam, transmitem, aperfeiçoam suas aprendizagens através das gerações. Outra alternativa totalmente falsa. Os animais, eles se relacionam com a natureza? Com certeza, né? A todo momento os animais estão se relacionando com a natureza. Mas não é a partir das suas determinações históricas, gente. É a partir das suas determinações genéticas, biológicas. Determinações históricas seria o gato telefonar para o gato vô e conversar sobre o passado. Não vai acontecer isso. Enquanto um neto pode ligar para um vô, um parente pode ligar para o outro, pode conhecer por meio de álbum, de fotos, toda a história da família, do bisavô, do tataravô, porque existe uma história e é uma determinação histórica numa linha do tempo, né? Ao longo da história, tudo isso é bem desenvolvido, é registrado. E, claro, determinações culturais, né? Porque nós somos movidos à cultura o tempo todo. O local em que nós vivemos tem cultura. E a gente vive essa cultura mesmo que a gente não perceba. Então, os animais, eles não acumulam, eles não transmitem e, principalmente, eles não aperfeiçoam suas aprendizagens através das gerações. Isso não acontece. Mas por que é que meu gato aprendeu a comer a ração naquela vasilha, né? Na cozinha sempre? Ora, ele aprende também por meio de condições que a psicologia vai chamar de condições de condicionamento, né? Tem um condicionamento operante positivo, né? Você vai reforçar uma condição, um condicionamento, uma ação de um animal, inclusive do animal homem. Só que no caso, essa aprendizagem ela não é transmitida por meio das gerações. Então esse item aqui, ele é totalmente falso. Já aqui nesse parênteses, que é o quinto, né? Diz que não é possível mais confundir trabalho com a ideia de emprego, né? Nós estamos aqui em um nível de discussão ontológica. Paulo, o que é ontologia? Gente, ontologia
é a ciência, né? A ciência que vai tratar da essência do ser, a essência do ser humano. Então, quando nós falamos trabalho no sentido ontológico, é no sentido que o trabalho teve ao longo do tempo, nos primórdios da humanidade. O homem ele interagia com a natureza para que ele pudesse sobreviver. Então, dessa forma, o sentido ontológico é o trabalho como uma ação humana para sobreviver. É uma interação da natureza, é uma transformação dessa natureza para fazer a sua própria produção da existência, ou seja, se manter vivo. Então, trabalho é uma coisa, emprego é outra. Então, quando diz assim, estamos em um nível de discussão ontológica, é porque nós estamos falando de trabalho nesse sentido, o trabalho como transformação da natureza. E diz aqui que o trabalho é um processo de que participa o homem e a natureza, né? Processo em que o ser humano, com sua própria ação, controla o intercâmbio material com a natureza. O que seria esse intercâmbio material com a natureza? Ora, eu desmato uma árvore, eu crio, né, eu construo uma casa, eu derrubo essa casa, eu construo um prédio, eu faço a barragem num rio, eu poluo esse rio. Então eu, como homem, né, eu acabo fazendo ações à natureza. Eu tenho a questão da urbanização, a questão da interação com a natureza, que pode ser positivo ou muito negativo. O homem está o tempo todo mudando a natureza. E isso é um intercâmbio material com a natureza, que é uma ação do próprio homem. Então, essa alternativa é verdadeira. Então, nós temos aqui verdadeiro, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Qual item que corresponde a esse item, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Então, o item correto aqui vai ser o item C. Vocês tiveram alguma dúvida, gente, nessa questão? Vou dar uma olhadinha aqui nos comentários. Vamos para a questão 4, né? Ainda do texto da Sandra Della Fonte. Assinale a alternativa que contém as assertivas corretas. Paulo, que é uma assertiva? É uma afirmativa, uma afirmação, né, uma declaração. E a gente vai ver se está correta ou incorreta. Nessa questão a gente vai marcar, né, qual que está correta, qual dessas afirmações. 1. Na condição de fragmento morto de um mecanismo vivo, o trabalhador vive uma alteração nas suas tarefas. O homem, ele é um fragmento morto? O que é que vocês acham? Claro que não. O homem é um fragmento vivo, porque ele vive, né? Ele é um fragmento vivo. E o mecanismo é que é morto. O que seria um mecanismo morto? As máquinas, toda a maquinaria, as esteiras automáticas, tudo isso são mecanismos mortos, né? Então, o homem, na condição de fragmento vivo, de um mecanismo morto, né? Que no caso é a máquina, o trabalhador vive uma alteração nas suas tarefas. Então, essa alternativa 1, né? Ela está totalmente errada. A afirmativa 2 diz o seguinte, que na manufatura, o trabalhador despendia longos anos para alcançar o virtuosismo de uma operação isolada e nela permanecia por toda a sua vida. Então, nessa afirmativa diz que a manufatura, quando falar de manufatura, você pode lembrar de uma pessoa, né, fazendo um artesanato, uma pessoa fazendo uma produção do começo ao fim nas suas próprias mãos. Então, o trabalhador despendia longos anos para alcançar uma perfeição, de fazer um chapéu de palha do começo ao fim, né? Então, para fazer essa operação isolada, para fazer esse produto, ele levava muitos anos e permanecia por toda a sua vida. Então, essa alternativa é verdade. Nessa terceira já diz o seguinte, o trânsito do trabalhador entre diferentes funções e ramos da produção, ou seja, o trabalhador está o tempo todo mudando de função, fazendo várias tarefas, várias funções, demanda dele maior versatilidade, fluidez, plasticidade para se adaptar a novas operações. Será que isso é verdade? Você consegue se enxergar nessa afirmação? Então vamos ver. O trabalhador está o tempo todo mudando de função, está o tempo todo fazendo várias atividades ao mesmo tempo. Claro que se existe maior versatilidade, né? Se precisa dessa fluidez, que ele consiga escorrer entre várias funções, porque ele é fluido.
Plasticidade, imagina um plástico. O plástico, ele se molda ao que for necessário, né? Claro, plástico derretido. Então, nós temos essa plasticidade para que o sujeito ele se adapte a novas operações. Então, essa alternativa, ela também é verdadeira. Já a afirmativa 4 diz o seguinte: a maquinaria, quando você pensar em maquinaria, pensa numa máquina, certo? Que produz aquelas indústrias, né? Aquelas máquinas. Na questão 4 diz o seguinte, né? Que a maquinaria, ela desfere um golpe mortal a essa lógica, pois ao transferir para a máquina a ação de agir sobre o objeto, despede-se do tempo de aprendizagem para a conquista da excelência em uma tarefa específica. O que é que isso quer dizer? A maquinaria desfere um golpe mortal nessa lógica da produção do próprio ser humano. Porque se todos os sujeitos trabalhadores estão lá fabricando manualmente, quando chega a maquinaria que faz toda a produção automatizada, significa que é um golpe mortal nessa lógica em que o sujeito ele faz várias funções ao mesmo tempo, porque se transfere para a máquina a ação de agir sobre o objeto. Antes, o sujeito precisava agir sobre o objeto, agora não. O sujeito é dispensável. Nós temos máquinas que fabricam bolas de futebol em massa. 1 milheiro, 2 milheiros, né? Então, despede-se, né? Eu não sei se o termo no texto é despede-se, nós podemos usar como despede-se do tempo de aprendizagem, no sentido de se despedir desse tempo de aprendizagem, né? Focando agora na conquista da excelência de uma função específica, ou se despende-se, né? Do tempo de aprendizagem para a conquista de excelência. Então, a alternativa 4, ela está verdadeira, certo? 2, 3 e 4 está correto. Vamos conferir se é isso mesmo. Exatamente. 2, 3 e 4 estão corretos, justamente porque a maquinaria ela vai ter esse golpe mortal nessa lógica. Agora, o trabalhador ele é super dispensável. Existe agora uma máquina que faz esse serviço por ele. Então, a alternativa B é a alternativa correta, já que a 1, né, como a gente viu, ela está aqui errada. E muita gente dizendo aqui no chat, né, que errou por causa desse, né, porque teve esse trocadilho aqui do fragmento morto, mecanismo vivo. Ora, quem é fragmento vivo? O ser humano. O mecanismo é que é morto. A máquina que é morta, ela não tem vida, né? Mas o sujeito, ele acaba... Ó, eu vou até explicar melhor essa afirmação para vocês entenderem a gravidade. Nós temos aqui um mecanismo morto, que é a máquina, e o sujeito, ele é um fragmento vivo. Fragmento é um pedacinho, né? Nós temos a máquina como superior e o sujeito é apenas uma ferramentinha, é apenas um parafuso nessa máquina, nessa engenharia do capitalismo. Então, o sujeito está na condição de fragmento vivo de um mecanismo morto, um mecanismo enorme que vai fazer todas as ações automatizadas. Já a questão 5 vai dizer o seguinte: sobre a formação unilateral, né, informação no e para o trabalho, marque a alternativa incorreta, gente. E aí nós vamos precisar encontrar qual dessas afirmativas é incorretas. E essa questão ela também foi bem errada, e eu vou explicar para vocês o porquê. Vamos entender esse trecho? Marx discute de modo breve no Capital, que é o livro do Marx, a forma escolar correspondente à formação unilateral, certo? Então ele diz o seguinte: do sistema fabril brotou o germe da educação. Germe não é no sentido de bactéria, de fungo, de vírus, como algumas pessoas pensam. Germe é no sentido de semente, certo? Então, quando você vê aquele feijão germinar, é porque você vê a plantinha se enraizando, né? Nascendo aquela planta. Então, Marx diz: do sistema fabril, do sistema da fábrica, nasceu a educação do futuro, né? Brotou o germe, a semente da educação do futuro. E o que é que essa educação do futuro vai trazer? É a conjugação do trabalho produtivo, né, de todos os meninos, além de uma certa idade, com o ensino e a ginástica. Então, Marx vai dizer que a unilateralidade vai ser o trabalho produtivo conjugado com o ensino e com ginástica. Seria, então, a produção intelectual, física
e tecnológica, certo? Constituindo-se como um método de elevar a produção social e de único meio de produzir seres humanos plenamente desenvolvidos. Essas são as palavras de Marx sobre o que é o ser humano unilateral, de unilateralidade. Trabalho produtivo, conjugado com ensino, conjugado com ginástica, né? Ginástica aí no sentido de educação física. Então, item A, a gente precisa encontrar, gente, a incorreta. A. Uma formação ampla, né, que se efetivasse pela junção entre trabalho e educação, compôs a tradição pedagógica dos socialistas utópicos. Sim, os socialistas utópicos, eles trouxeram, né, toda essa ideia de Marx, juntando o trabalho e a educação. Então, o trabalho, ele é um princípio educativo. O trabalho no sentido ontológico, o sentido de transformação com a natureza, porque o homem, essencialmente, ele tem um trabalho na sua própria vida. Sem trabalho, o homem morre. E volto a dizer, não é trabalho no sentido de emprego. Emprego é o que você tem, que você sai de casa, começa o expediente às 8 horas, termina às 16, 17, você recebe uma remuneração por isso, porque você tem o seu empregador. Isso é emprego. Trabalho sempre é no sentido ontológico, no sentido de manifestação da transformação da natureza. Então vamos lá. Nesse item A, diz que o ensino, né, de acordo com Marx, sobre a formação unilateral é uma formação ampla, certo? Que se efetiva pela junção entre trabalho e educação, certo? Compôs a tradição pedagógica dos socialistas utópicos, né, lá na Rússia. Verdadeiro. Aconteceu exatamente dessa maneira. Já o item B vai dizer o seguinte, que Marx reconheceu que a fórmula de conjugar escola e trabalho também nunca se efetivaria sobre os interesses burgueses. E essa alternativa está errada. Por quê? Marx reconheceu que, se eu quero uma educação de verdade para a classe trabalhadora, eu vou juntar ensino, né, educação e trabalho, porque o trabalho é super importante nessa educação. Então, para a classe trabalhadora, ensino e trabalho é primordial. Só que esse item vai dizer o seguinte, que Marx reconheceu que essa forma de conjugar escola e trabalho nunca se efetivaria sobre os interesses burgueses. Essa afirmativa está totalmente errada. Essa conjugação escola e trabalho se efetiva sim sobre os interesses burgueses. Totalmente. É justamente isso que nós estamos tratando hoje na nossa realidade. Um ensino técnico que é voltado totalmente para o mercado de trabalho. É uma conjugação de escola e trabalho que se efetiva sim sobre os interesses burgueses, porque a burguesia, a classe dominante, ela se interessa super que a classe trabalhadora ela vá para a escola, né, e ela seja formada para preencher as grandes filas do mercado de trabalho, que ela seja um produtor de mais-valia, né, que ela seja um empregado, um operário. Então, a conjugação escola e trabalho é unilateralidade? Depende da intenção, porque essa conjugação ela se efetiva sim sobre os interesses burgueses. Então, esse item aqui está incorreto, né? A questão vai pedir aqui a incorreta, mas a gente vai ver por que os itens C e D é correto, né? Porque essa revisão não é só para você saber o porquê que você errou, é para entender todos os conceitos como uma mega revisão. Então, se você está aqui no canal do YouTube, não esquece de se inscrever, é bem aqui, certo? Logo abaixo do vídeo tem inscrever-se, basta clicar, a gente vai chegar em 27 mil e vocês vão me ajudar nisso. Gente, aqui no item C diz o seguinte, que o seu marco foram as leis fabris na Inglaterra. Os seus marcos de quê? Da formação unilateral. Sempre que vocês tiverem dúvida no item, voltem lá no comando da questão. O comando da questão, desde o começo, diz o seguinte, sobre a formação unilateral. É possível que tivesse, por exemplo, um item que trouxesse uma afirmativa correta, mas não tem a ver com formação unilateral. É muito importante entender o que o comando da questão pede. E no caso, é sobre formação unilateral para marcar a incorreta. Então diz aqui que o seu marco, ou seja, a formação unilateral, foram as leis fabris na Inglaterra. Ou seja, foram nas fábricas da Inglaterra que
essa formação unilateral, a conjugação entre ensino e trabalho se efetivou. Então a proposta burguesa de conjugar escola e trabalho, olha, já tem proposta burguesa aí, conjugando escola e trabalho, responde à necessidade de formar um trabalhador apto a transitar entre diversos ramos na produção. Então, esse item vai dizer que a unilateralidade, entre aspas, né, essa conjugação escola e trabalho foi usada pela burguesia, mas para formar um trabalhador que seja multitarefa, que seja polivalente, que produza bastante, né, para o empregador, para o capitalista. Então, esse item está correto. Já o item D diz o seguinte: ao assegurar a obrigatoriedade da educação de crianças empregadas na fábrica, as leis fabris abriram, mesmo dentro dos moldes capitalistas, uma possibilidade de conjugar capacidades humanas diversas. Então, um parênteses enorme que eu vou abrir aqui para vocês é o seguinte: ao assegurar a obrigatoriedade da educação de crianças empregadas na fábrica, né, era obrigatório essa educação de crianças na fábrica, as leis fabris, né, as leis das fábricas, elas abriram uma possibilidade de conjugar capacidades humanas diversas, porque mesmo pensando no mal, tem uma possibilidade do bem. Vamos entender isso. Quando o próprio capitalismo ele abre uma obrigatoriedade de uma educação geral para o povo, ao mesmo tempo, ele abre a possibilidade de uma educação contra o próprio capital. Isso vai depender da mobilização de quem está lá na ponta, né, dos professores, do sistema escolar. Então, dentro de uma própria educação capitalista, pode haver um movimento contra o próprio capitalismo. A educação geral, quando ela é disponibilizada para todas as pessoas, não é por bondade, não é porque querem que a população seja mais inteligente. Não, é porque é preciso que os trabalhadores, né, os sujeitos, eles tenham conhecimentos para que possam ser operários que tenham conhecimento de manusear uma máquina, de operar, fazer operações manuais, simples, tecnicistas, ou até mesmo complexas, né? Porque o ensino superior, ele está incluso nessa educação geral que é disponibilizada para a população. E isso é justamente um objetivo do capital. É ele que disponibiliza essa educação geral. Por quê? Porque atende aos anseios do capitalismo, sujeitos que tenham conhecimento para produzir valor, para produzir os produtos, né, das fábricas, das indústrias, das empresas. Então, dentro dos moldes capitalistas, existe essa possibilidade aí de conjugar capacidades humanas e diversas. O item correto vai ser o item B, que é o item incorreto. Por quê? Porque conjugar escola e trabalho se efetiva sim e demais sobre os interesses burgueses. O Pronatec, por exemplo, é um exemplo disso, né? Se forma o sujeito, o aluno, para que ele possa aprender técnicas e que ele possa se inserir no mercado de trabalho. Só que para fazer essa teórica bondade, acaba se tornando um sujeito unilateral, um sujeito que vai existir apenas para trabalhar, apenas para gerar lucro para alguém, para uma empresa, para uma indústria, e dessa forma não é formado em operações complexas, nas suas amplas dimensões. Tudo bem, gente? Conseguiram acompanhar? A Graziela Abrantes falando que os interesses burgueses, eles estão sempre ligados à exploração. Então, eles sempre vão ter interesse no ensino e trabalho aliado. Com certeza, Graziela. Exatamente. A Joane falando o seguinte: jamais pensei que a burguesia conjugava escola e trabalho. Ora, é justamente a burguesia quem mais faz isso atualmente, né? Porque quando se tem um curso técnico, cursos profissionalizantes, é justamente conjugar educação e trabalho para dar técnicas para que a pessoa possa trabalhar, né, se inserir no mercado de trabalho, mesmo que seja muito jovem.